queria falar um pouquinho, né, assim, por que a gente está falando de um livro de filosofia da mente, quer dizer, um livro de filosofia especulativa numa hora dessa, né, quer dizer, esse contexto todo tão diferente em política e tudo mais, e a batalha que o Centro Dom Bosco e a Liga Cristã fazem pelo reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente fica pensando assim, puxa, filosofia especulativa nessa altura, muito bem. Há uma série de atitudes, de decisões morais, práticas bastante importantes, que a gente vai tomar errado se a gente não tiver algumas concepções de base muito certas, muito bem apoiadas, muito bem fundamentadas. Então, quando eu estava pensando em falar aqui, eu conversei com o Marcelo primeiro, o Marcelo falou assim, olha, faz um resuminho da tua biografia para a gente fazer uma divulgação, fazer um banner. Isso, olha, não acho bom negócio, minha biografia afasta qualquer freguês, tá? Então é prejuízo para tua editora, tá? E aí depois eu pensei melhor e disse, não, na verdade, eu acho que isso é até o elo com a utilidade prática, por assim dizer, dos assuntos todos que eu vou abordar aqui, de por que isso deve ser do interesse do Centro do Gosto da Liga Cristo Rei. Bom, falar um pouco então da tal biografia que eu queria esconder. Eu tive um longo período de envolvimento, digamos assim, com várias correntes neo-espiritualistas, esotéricas, etc., antes de minha conversão no catolicismo. E a impressão que a gente tem, enquanto participa delas, é que elas ajudam a explicar muita coisa. Que elas dão conta de uma visão da alma humana que ajuda a explicar, por exemplo, a sobrevivência da alma humana, sei lá, se você for eventualmente espírita ou seja lá o que for. E essa visão falta frequentemente dentro das nossas próprias fileiras, e a gente acaba perdendo grandes pessoas, grandes talentos às vezes. Enfim, a igreja acaba se privando da militância de todas essas pessoas, porque elas não tinham a resposta a algumas das suas dúvidas de base, respostas satisfatórias a algumas dessas dúvidas, né? Uma segunda coisa que faz parte da minha biografia, que é muito esquisita, se não é então, que é muito pouco linear, que depois de um período muito envolvido com isso, eu fui fazer computação, e acabei trabalhando, como eu sou hoje, retificando um pouco com a cientista, eu sou consultor legislativo de meio ambiente, veja você, aparentemente nada a ver. E há duas outras coisas que são, digamos assim, desafios sociais que nos aparecem a todo tempo, relacionados a essas coisas também. Vocês escutam a todo momento coisas como, será que os computadores vão pensar, vão nos ultrapassar? Eles vão ser capazes de ser inteligentes? Qual é o futuro do trabalho, com a automação e tudo mais? E a gente só consegue responder essas perguntas se a gente souber o que é a inteligência, o que é a mente. E há uma terceira coisa prática, portanto, que tem a ver com a bibliografia, pode ser de interesse de vocês, que é assim, bom, eu trabalho com leis ambientais, basicamente, né? Eu ajudo os parlamentares a redigir leis ambientais, fazer estudos e eventualmente essas coisas viram leis, né? O que é uma relação correta com a natureza, né? O que é uma relação correta com os animais? Então isso teve muito tempo dominado, digamos assim, como uma espécie de reserva moral de visões socialistas ou seja, né? E a tentação, de repente, é dizer que isso é tudo coisa de comuna, até que você pare e pensa, por exemplo, que São Pio V, no século XVI, excomungava o católico que participasse do autorado. Então, e você tem uma longa história, desde São Francisco de Assis, etc., que parece fazer crer que há uma espécie de moral, de atitude reta, de um reto agir em relação à natureza. Bom, isso só se coloca nos termos certos, sem exageros panteístas, por um lado, nem exageros. Aquela história, né? Aquele ditado clássico, quando um tolo quer evitar o erro, comete o oposto, né? Sem exageros, por outro lado, também, né? Quer dizer, de desrespeito à criação e de tudo mais. E só se coloca nos termos certos se a gente souber o que é a consciência de uma pessoa, o que é a mente de uma pessoa, e o que é a mente de um animal, e o que é, enfim. Então a gente precisa firmar muito bem para responder essas três coisas. Vocês viram três problemas bastante concretos, eu acabo de dizer, né? Quer dizer, como é que a gente dá respostas que saciam
os católicos sobre a alma, sobre a sobrevivência da alma, como é que a gente mantém as pessoas com respostas satisfatórias dentro da nossa fé, como a gente responde a todo tipo de absurdidades sobre inteligência artificial e coisas assim, que a gente está ouvindo toda hora, está sendo bombardeado por isso toda hora, e como é que a gente coloca na perspectiva correta o dever moral em relação à criação. Então, 3 assuntos completamente diferentes, 3 assuntos bastante práticos, e os 3 têm a resposta correta a essas 3 perguntas tem um fundamento comum. E esse fundamento é filosofia da mente. O que é filosofia da mente? Filosofia de qualquer coisa, que é uma moda relativamente recente, né? Falar filosofia disso, filosofia daquilo, filosofia daquilo outro, mas no fundo é uma coisa muito simples. Filosofia de X é sempre uma tentativa de responder a pergunta filosófica por excelência, a pergunta filosófica mais básica de todas, que é sempre o que é X? O que é essa? O que é essa coisa? E se a gente está se perguntando, se a gente quer entender o que é a mente em geral, o que é a mente humana em particular, a primeira coisa, quando a gente está tentando fazer uma definição, uma forma da gente tentar defini-la, sem formalizar muito, mas assim, a gente pode procurar um gênero próximo a uma diferença específica, quer dizer, que tipo de coisa essa coisa é. Então, se eu vou estudar filosofia da mente, se eu vou procurar para responder essas coisas todas que eu falei antes, o que é a minha mente, o que é a minha alma, se é que são termos intercambiáveis, né? Que tipo de coisa ela é? Que tipo de coisa ela é? E aí, basicamente, a gente vai ter 2 grandes grupos de 2 grandes gêneros de resposta para essa pergunta. Ou ela será que ela é algo material, com todas as outras coisas do mundo material? Será que a mente se reduz ao cérebro? Ou não? Ou será que a mente é outro tipo de coisa? Será que a gente tem, de fato, uma alma espiritual, portanto imaterial, portanto imortal, incorruptível, portanto imortal? Então, a tentativa de responder a essas perguntas que eu acabo de fazer é o que a gente chama de filosofia da mente. Muito bem. E por que este senhor Edward Feser daria boas respostas para essas perguntas todas? Né? Qual é a escola que ele se filia? Né? Por que é interessante ouvir? Né? Por que ele não um outro livro de filosofia da mente qualquer? Né? Bom, o Feser, como disse o Marcel, é um autor do que se chama de tomismo analítico, e tomismo analítico é uma escola de tomismo relativamente recente, quer dizer, grosso modo da segunda metade do século XX para cá, e que ela tentou usar alguns conceitos do que a gente chama de filosofia analítica para esclarecer e comunicar melhor temas e pesquisas e resultados do tomismo tradicional. Né? Bom, se vocês me perguntarem assim, isso é recomendável, é algo que nós, católicos, devamos ler? Há uma excelente lista de autores, mas ela é isenta de riscos, a gente pode ler tranquilamente? Sim e não, tem vantagens e desvantagens. O que é o ponto forte dessa escola do tomismo analítico? Bom, ela começa, como eu falei, com uma aproximação do que se chama de filosofia analítica, que é uma série de filósofos anglo-saxônicos que começam com investigações muito matemáticas, muito positivistas, e começam com a tentativa de levar em conta, na verdade, interpretar certos resultados da matemática para a filosofia, da matemática contemporânea, da lógica contemporânea, da lógica, por exemplo, da lógica modal, que é a lógica da possibilidade, do que é possível, do que é necessário, do que é impossível. E começam a tentar explicar essas coisas filosoficamente com o rigor, digamos assim, da matemática. Isso tem um lado muito bacana, isso tem um lado perigoso. Qual é o lado bom? Tá? O lado bom é o seguinte: imagina que você está falando para uma plateia, digamos assim, como vocês, eu não sei quão familiares vocês são com o tomismo, digamos assim, com a escola do tomismo mais tradicional, como a do professor Nogueira, né? Mas imagina que vocês estão falando, por exemplo, para o público externo, e vocês soltam uma frase do tipo assim, olha, digamos, você está tentando explicar o processo da apreensão, né? E você fala assim: o intelecto agente ilumina os fantasmas, extraindo deles as espécies inteligíveis, marcando-as no intelecto possível, onde vão se operar os conceitos. Vegetativo. A pessoa vai dizer: não, quer dizer, aquela história não tinha. O que você falou? Né? Ilumina os fantasmas, quer dizer, o cara começa a pensar em
em ectoplasmas ou coisa do gênero. Quer dizer, o universo linguístico, o universo de referência, o universo de raciocínio é distante demais daquele das pessoas comuns hoje. Então isso é uma força muito grande da escola teoria-analítica. Normalmente ela é muito clara, ela soa muito inteligível para pessoas de correntes de pensamento contemporâneas. Todas as demonstrações são muito bem marcadas, os encadeamentos lógicos. E você tem sempre a sensação que você sabe do que se está falando. Então isso é uma tremenda ferramenta, por exemplo, apologética, né? Quando a gente está falando com outras pessoas e quer convencê-las de algo, né? Qual é a desvantagem? Nem todos os conceitos, especialmente os conceitos mais elevados da filosofia analítica, não se prestam tão bem a esse tipo de formalização, né? Então, vou falar uma coisa aqui um pouco mais para alunos avançados, né? Por exemplo, qual é a grande carência dos filósofos do tomismo analítico, né? É a doutrina do ato de ser, que está no ápice da metafísica tomista, né? E aí, se você virar, por exemplo, o professor Carlos Nogueira, você mostrar algo assim, quer dizer, isso aqui seria, digamos, a conclusão, não se assustem, espero não perder a audiência aqui, tá? Mas volta e meia você chega a encontrar em filósofos analíticos, tomistas inclusive, demonstrações em notação de dedução natural, por exemplo, de lógica proporcional, lógica dos predicados. Então você vai ver algo assim. Se você quer provar, por exemplo, que Deus existe, você vai provar em lógica modal, digamos assim, Deus existe necessariamente, então você fala algo assim: existe um X, tal que X é predicável de X atributos divinais, godlike, né? Como se isso é a conclusão de um teorema de dedução natural, algo assim, né? Se você mostrasse isso ao professor Nogueira, por exemplo, você para, já tropeçou logo na entrada. Tá? Você não pode dizer que existe um X tal que X tem propriedades divinais, porque o ente e o ser são coisas diferentes. Essa distinção entre ente e ser é uma distinção muito crucial. Ela se perde dentro da filosofia analítica. Eles acham que conceitos analógicos são, alguns chegam a dizer nesses termos, sofismas, raciocínios poéticos, feitiçaria verbal. Eles não se prestam à formalização matemática. Tá? Então, por um lado, fica muito mais claro, fica muito mais cogente, fica muito mais, as deduções ficam muito mais rígidas. Por outro, a gente perde alguns dos conceitos mais centrais e mais importantes. Então, é muito bom ler esses autores, eles ajudam um bocado, mas eles têm suas limitações. Tá? A trajetória do próprio Fraser tem algo disso. O Fraser era completamente ateu. E ele era professor de uma escola, digamos, as escolas mais simples dos Estados Unidos, eu chamo de community college. Né? E calhou de, por acaso, ele pegar uma disciplina de filosofia da religião, ele não queria isso. Ele era ateu, ele tinha sido católico muito na juventude e perdeu a fé. E ele vai dar filosofia da religião. Como ele era ateu, o que ele fazia? Ele pegava os manuais todos de filosofia mais corrente, especialmente manuais analíticos. Os primeiros autores da escola analítica eram todos ateus, Bertrand Russell, Quine, enfim, Gilbert Ryle, e ele começa a apresentar os argumentos. Por exemplo, pela existência de Deus, ele apresentava a refutação. Pela existência de Deus, a refutação. E ele começa daquilo, 1, 2, 3, 4, 5 semestres, e ele começa a achar chato. Por exemplo, eu estou empilhando um monte de... Eu estou enfileirando um monte de patinho de borracha, aplicando a tirar, isso é muito chato. Deixa eu ver o que esses caras disseram, originalmente. Né? O que Aristóteles disse, Platão disse, Leibniz disse, Santo Tomás disse. E ele começa a estudar aquilo e ele começa a dizer, peraí, as coisas que se dizia entre esses filósofos analíticos que eles disseram não eram essas, eles diziam outras coisas. E ele começa a achar, você sabe que eles podem estar certos, e ele vai, quanto mais ele aprofunda-se na compreensão, nos próprios termos desses filósofos, mais ele diz, olha, é capaz de eles estar certos até que eles chegam à conclusão que eles estão mesmo certos. Né? Então eles conversam de forma puramente intelectual, ensinando filosofia da religião. Mas com esse rigor e com essa abordagem analítica. Também ajuda nisso o fato de que ele identificava, como todo neo-ateísta, ele identificava a honestidade intelectual, a coragem intelectual com o ateísmo. E ele começa a ver que as coisas não são bem assim. Então há uma anedota deliciosa que ele conta uma vez sobre uma aluna que
que eu abordo no final de uma aula, ele estava dando um argumento, como sempre, né? Ele ainda era ateu, ele estava dando um argumento, primeiro pela existência de Deus, ele começa demonstrando, e a aula acaba, o tempo da aula acaba. Para no meio. Vai todo mundo se discutindo, e essa aluna chega muito perto dele, preocupada, dizendo assim: professor, esse argumento não acaba aqui, né? Ele também tem refutação, né? Aí ele disse: sim, a gente vai ver a refutação na aula que vem. Ela fala assim: ai, que alívio. Então ele diz assim, não necessariamente a honestidade intelectual, a vontade de crer, se identifica com os crentes. Os ateus também têm vontade de não crer. É aquela frase famosa de como é o nome daquele pensador tradicionalista complicado? Mas enfim, ninguém diz de seu coração não há Deus sem que no fundo... Joseph de Maistre, né? Ninguém diz de seu coração não há Deus sem que no fundo tenha desejado que ele não existe. E eu comecei a dizer assim: não, peraí, esse negócio não é só argumento, há muita vontade de não crer também. E ele começa a mudar de ponto de vista e dizer assim: bom, talvez do lado de cá esses pensadores também não tenham querido crer, eles tenham chegado à conclusão de que tenham chegado a isso como a existência de Deus, por exemplo, ou da alma, como a conclusão mais racional. Isso abre o espírito dele e ele acaba passando por essa metamorfose. Essa metamorfose se reflete neste próprio livro que eu traduzi. Então, espero que sim, e quando vocês forem lê-lo, é importante que vocês o leiam até o PS, porque ele faz um post-scriptum na segunda edição em que ele corrige várias das concepções que ele próprio tinha feito de forma imprecisa ao longo do livro na primeira edição. Tá? Ele entra também as notas de rodapé, que não deixa parte eu fiz, mas a maior parte delas é uma meia dúzia, ou menos de uma dúzia, eu aponto até para o post-scriptum. Quer dizer, não é que eu saiba mais, quer dizer, muito pelo contrário. É um estupendo autor, mas eu estou apontando exatamente nessas notas que as ideias dele próprio mudaram. Então, para vocês terem ideia, o primeiro que fez foi sobre Nozick, que é um extremo libertário, era um filósofo analítico político que dizia que, por exemplo, entre tantas outras coisas, a religião não pode ter nenhum espaço na esfera pública, e era de tal modo libertário que ele dizia que qualquer forma de imposto equivale à escravidão, né? Equivale a trabalho escravo, né? Esse é o primeiro livro que ele fez, então imagina o grau de evolução que ele teve de lá para cá, e ele hoje é um católico tradicional. Tá? Então, os livros do Fraser, não só esse, como todos os outros, são livros extremamente poderosos, extremamente cogentes, porque eles mostram a luta e o esforço sincero de uma alma para esclarecer cada vez mais suas concepções e chegar à verdade, alcançar a verdade. Né? Então, muito bem, vou falar um pouquinho mais desse livro aqui. Se a gente está se perguntando o que é a mente, como eu estava dizendo, a primeira grande pergunta que a gente quer saber: isso é algo material ou isso é irredutível a algo material? Né? Então, para isso, vamos começar com a definição de mente e de matéria que todos nós, de forma mais ou menos inconsciente, a gente partilha. Tá? Desde Galileu, a gente diz assim: olha, as qualidades sensíveis da matéria, por exemplo, a cor, o cheiro, tudo aquilo que a gente percebe, isso não existe, isso não está aqui, isso está só aqui no nosso cérebro, isso não é mensurável, portanto isso não é objeto de investigação científica, e primeiro você finge que não existe, e depois você, de tanto fingir, acaba acreditando que não existe mesmo. Tá? Então o primeiro passo é você esquecer das qualidades sensíveis no mundo físico. O segundo passo chega com Descartes. Descartes começa a se perguntar assim: bom, o que eu sou? Eu sou uma substância pensante, você já deve ter tido muitas aulas sobre isso, eu não vou recapitular o processo todo, mas ele começa a se perguntar coisas do tipo, a dúvida cartesiana, né? Quer dizer, e se tudo que eu percebo for, por exemplo, um demônio me enganando, for uma alma solta no tempo e no espaço, isolado do ambiente material, e tudo isso for um demônio projetando imagens na minha mente. Uma versão pré-tecnológica de Matrix, tá? Assim, Matrix no fundo é essa mesma história, né? Só que é uma versão high-tech, assim. Todos os cérebros ali o corpo estão presos numa máquina. Esse é um experimento famoso. É a capa do livro em inglês, é o cérebro dentro de uma cuba, né? Que ele garante que você não é um cérebro dentro de uma cuba recebendo estímulos e para fazer acreditar que o mundo todo é real e tudo ilusão. Né? Então ele diz: mas pelo menos uma coisa eu posso ter certeza, eu penso. Se eu penso, eu existo, etc. Né? Então, aí ele diz: então o mundo se divide em duas coisas. Uma coisa segura, que é o meu pensamento sobre mim mesmo,
E outra que é o mundo exterior. O meu eu se caracteriza por ser uma coisa que pensa e o mundo exterior se caracteriza por ser uma coisa extensa. A gente até hoje pensa mais ou menos assim. O mundo se divide em pensamento de um lado e se divide em matéria e extensão do outro. As qualidades estão aqui dentro, a extensão, coisas matematizáveis estão lá fora. Então, o que é a mente? Será que dizer que a mente é algo material significa dizer assim, no fundo, a despeito das aparências, aquilo que você está pensando que você é essa coisa material que você está vendo aí fora. Então, essa coisa que é só extensão, que não tem qualidades, é uma espécie de robô biológico funcionando. E isso cria a ilusão de que existe um eu, de que existem qualidades sensíveis, de que existem cores, de que existe tudo mais. Muito bem. Os filósofos analíticos começaram se preocupando com filosofia da linguagem, eram completamente ateus, mas aí, à medida que eles foram aprofundando a filosofia da linguagem, eles foram se aprofundando em filosofia da mente, que era algo próximo, e se abrindo para a metafísica. E eles começaram a se perguntar assim, será que existem fenômenos da mente que eu não consigo explicar em termos não físicos? Que não dá para explicar em termos não físicos? Então, todo livro ele vai se basear muito em dois tipos de instrumento de experimento mental, de raciocínio. O primeiro deles é uma coisa um pouco abstrata, um pouco louca. Assim. A gente chama de argumento da concebilidade, da possibilidade de concepção, digamos assim. Tá? Se uma coisa é a outra, isso é um instrumento de análise da filosofia analítica contemporânea e pedagógica modal. Se uma coisa é a outra, vejam bem, então se a mente, por exemplo, é a matéria e a gente só não percebeu isso ainda, se uma coisa é a outra, é metafisicamente impossível separar uma da outra. E se é metafisicamente impossível separar uma da outra, uma coisa vai estar com a outra em qualquer mundo possível. Tá? Tá um pouco abstrato, então vamos concretizar. É fisicamente possível que neste mundo, por exemplo, um exemplo do Feijão, podia citar qualquer outro, que uma pessoa corra 10 km em 30 segundos, não é. Mas você consegue imaginar um mundo em que seria possível? Consegue. Então é metafisicamente possível, mesmo que seja fisicamente impossível neste mundo. Mas, se eu disser assim, é possível imaginar um mundo, vou dar um exemplo bem fácil, em que triângulos tenham 4 lados, triângulos planos, quando a gente são, enfim, euclidiano, tenham 4 lados e a soma dos ângulos internos de sei lá, 360 graus, não é possível. Isso é inconcebível. Tá? Ou que 2 mais 2 dê 5, isso é inconcebível, isso é metafisicamente impossível. Tá? Então, se a mente fosse a matéria, seria impossível pensar na mente sem pensar na matéria. E pelo menos na imaginação, isso é possível. E como é que a gente sabe que é possível? Porque a gente já pensou agora quando a gente falou de Descartes, por exemplo. E se for uma alma solta sendo influenciada pelo demônio? Tá. Mas você provou que é possível em algum mundo, mas você provou que é possível no nosso mundo. Só por provar que é possível em algum mundo, eu já provei que são coisas não idênticas. Elas podem depender completamente uma da outra, elas podem ser supervenientes uma da outra, ou seja, eu não posso ter uma mudança em uma sem ter uma mudança na outra, mas a mesma coisa não são. E para ter certeza que a mesma coisa não são, a gente pode dar um segundo passo. E esse segundo passo eu fico no todo o livro todo. Vamos lá, não sei quem aqui é aluno da escola tomista, ou estuda filosofia tomista em algum grau. O que é a propriedade de uma coisa, o acidente próprio de uma coisa? É a característica, o aspecto de alguma coisa, que sem fazer parte da essência dessa coisa, decorre necessariamente dela. Então, por exemplo, o que é o homem? Qual é a ciência de homem? Animal racional. Vamos entrar em demonstrações, não perder tempo. Animal racional. Aceitem como verdade. Acreditem em mim. Tá? Homem é animal racional. Não faz parte dessa essência, mas decorre necessariamente dela ser animal falante, capaz de falar português, falar inglês, etc. Capaz de sorrir. Então, isso são propriedades do homem. Tá? Se eu não sei se duas coisas são a mesma coisa ou são coisas diferentes, o que eu posso me perguntar? Eu posso pensar nas propriedades de uma dessas coisas, pensar na propriedade de outra dessas coisas, e me perguntar assim, se essas propriedades forem mutuamente incompatíveis, excludentes e irreconciliáveis, elas não podem ser a mesma coisa. Então, se eu quero saber se uma coisa é um triângulo ou não é, eu não olho essa coisa toda, digamos, mas eu olho para um lado dela, e um lado dela
sei lá, um lado dela é curvo. Eu estou definindo o triângulo com 3 lados retos. Tá? Uma figura poligonal fechada com 3 lados retos, 3 ângulos retos. Eu olho para um lado dela. Isso é compatível com a propriedade do triângulo? Não, não é. Então essa coisa não pode ser um triângulo. E aí, se a gente está pensando... logo eu vou voltar para uma coisa mais prática, viu, gente? Eu sei que a gente está decolando aqui e ficando cada vez mais abstrato. Mas daqui a pouco eu puxo vocês para real de novo, tá? Os filósofos começaram a pensar nisso, o que é a mente, o que é a alma, se é que é alguma. Pensaram basicamente 3 grandes grupos de problemas, de coisas difíceis de explicar. A primeira delas é o que se chama de qualia. Outro palavrão, né? Assim, mas assim, é o aspecto qualitativo, subjetivo das experiências sensíveis que você tem. A vermelhidão de vermelho, a dor de um beliscão, o gosto de uma lasanha. Outra dessas coisas é o próprio pensamento, a capacidade de raciocinar, de chegar a conclusões. E outra dessas coisas é a propriedade que o seu pensamento tem de dizer respeito a coisas externas. Quando você pensa numa vaca, você pensa numa vaca e não num cachorro. Então, por enquanto só vamos aceitar isso. Muito bem. Cada uma dessas coisas parece ter propriedades mutuamente excludentes com aquelas que seriam de esperar se a mente fosse material. Eu vou falar de cada uma delas agora e vou falar por que isso é importante. Se a matéria é aquilo que eu falei, quer dizer, ela é pura quantidade, ela é pura extensão, ela é pura energia, frequências, massa, ou seja qual é o atributo que você tem, ela não é vermelha, por exemplo, ela não é... Então, de onde é que vem essas coisas? Como é que elas aparecem na sua cabeça, em primeiro lugar? Então, imaginem, para facilitar, vamos fazer um desses experimentos mentais que o Stephen faz. Imagina o seguinte, imagina que se a sua cabeça fosse material, por exemplo, para dizer que essas experiências sensíveis estão pairando por cima da constituição material nossa. Se a sua cabeça fosse isso, fosse um arranjo dessas partículas extensas e tudo mais, interagindo, se fosse um robô biológico. Pensa no seguinte, é possível imaginar que cada um dos seus neurônios, por exemplo, o que é um neurônio? É um equipamentozinho biológico que recebe um sinal elétrico e manda um sinal elétrico. Não é isso? No fundo é isso. Tá? Imagina agora cada neurônio ser uma pessoa dentro da China. Tá? Por que China? Tem um monte de gente, né? Sei lá, no mundo inteiro, vai. Você tem bilhões de pessoas. E que cada uma delas vai reproduzir aquilo que acontece na sua cabeça quando você vê, por exemplo, quando você recebe uma canalada. Então, vou usar exatamente o exemplo que ele usa. Tá? Então, quando você recebe uma canelada, acontece o quê? Você toma um pancada na canela, vem um monte de sinais nervosos por aqui, eles chegam no seu cérebro, pela explicação dualista cartesiana que a gente viu, eles são processados aqui dentro, nesse computadorzinho, isso manda um sinal para sua boca, de fazer um ruído, você faz ai. Tá? Agora imagina que cada neurônio dentro da sua cabeça é um chinesinho, do lado de fora da sua cabeça. E ele está recebendo sinais de alguém por bandeirinhas ou por um octógono, por qualquer coisa. Você tem, você tem bilhões de neurônios, você tem bilhões de chinesinhos. Tá? Agora imagina que você tem um boneco com eletrodos que vai receber uma canalada também, uma espécie de androide, e que vai mandar por fios para uma rede de bilhões de chinesinhos vários sinais, exatamente como aconteceria se esses sinais tivessem sido recebidos pela sua cabeça. Está dando para acompanhar ou estou muito viajante? Muito viajado. Tá? Então, os chinesinhos vão passando sinais um para o outro, igualzinhos aos neurônios estariam fazendo dentro da sua cabeça. Beleza? O nome do experimento é Cabeça da China, ou Nação Chinesa, de um filósofo chamado Ned Block. Agora imagine que eles vão mandando de volta, eles interpretam aquilo como dor, mandam sinais, bandeirinhas, e vão passando sinaizinhos para o outro, e vão mandar um comando para esse mesmo boneco que recebeu a canelada, do boneco abrir a boca e fazer assim, ai. Exatamente como você faria. Tá? A pergunta é, quem sentiu dor? Onde é que está a dor aí? Então, com isso a gente consegue ver que existe algo dentro de você, qualitativo, que está por cima dessa rede toda, interagindo, trocando sinais materiais.
Então, o nome dessa coisa que só você sente, é qualia. Chama-se de qualia e a dificuldade parece ser essa. Aí, claro que cada uma dessas coisas vai disparar um monte de objeções e réplicas e tudo mais. Então, no livro, não vou falar aqui, tá? Porque a gente está bem aquecendo. Um outro problema, o problema da unidade da consciência, que às vezes se separa com qualia e às vezes não. Muito bem, imagine que seu cérebro é capaz de pensar. Isso quer dizer que parte do seu cérebro são capazes de fazer pelo menos parte do seu pensamento. Isso é algo muito estranho, tá? Porque objetos materiais se dividem. Pensamentos e experiência consciente, não. Tá? Se você tem 1 quilo de carne e você parte ao meio, você tem 2 pedaços meio quilo de carne. Se você tem essa cena que vocês estão vendo agora aqui, com mais ou menos tédio, mais ou menos desprazer, mas essa cena que vocês estão vendo aqui agora, como é que você parte dela no meio? Como é que você divide o seu eu em 2? Como é que você divide essa experiência que você não divide? Então, parece que há uma outra propriedade aí, mutuamente excludente. A matéria é extensa e divisível, o pensamento não, o pensamento é indivisível. Então, ainda que você quisesse, não, mas várias partes do cérebro fazem coisas diferentes e todas elas se coordenam no final. Bom, como bem disse um filósofo analista, outro que não teve, fez muito bem. Se você tiver uma sala cheia de alunos e cada um deles souber a resposta a uma questão de uma prova, isso quer dizer que a sala inteira sabe a resposta a toda a prova? Claro que não. Então você não pode compor o fenômeno da consciência. Tá? Terceiro problema, o problema do pensamento. Todas as coisas materiais se relacionam entre si na concepção de matéria que eu acabei de falar de Descartes como causa e efeito. Tá? Então, uma bola bate na outra, essa bola bate na seguinte, ela cai dentro de um buraco, a água leva uma pedra que cai no despendeiro e tudo mais. Isso tudo são cadeias causais, não é isso? Se o pensamento da gente fosse algo só material, se a nossa mente fosse algo só material, a gente conseguiria explicar nosso pensamento todo em termos de causas e efeitos. O problema é que causa é uma coisa e razão é outra. Se você, por exemplo, dá uma topada numa pedra, outro exemplo podia ser qualquer outro, até dá para dizer, vai lá, que a dor que você sente está em relação causal com a topada. Mas, de repente, você tomou a topada, sentiu dor, e aí você tirou o seu sapato e pensou no que você deve fazer. E você viu que aquilo ali vai inchar, e por que vai inchar, você pegou um pouco de gelo e colocou ali em cima. Isso não é uma causa, isso é uma razão. Isso está fora da cadeia de dominós batendo no outro. Então, parece muito difícil explicar completamente razões em termos de causas. Ou seja, parece que, por mais uma razão, são propriedades incompatíveis, portanto, parece que o nosso pensamento não é material. E o último fenômeno que eu falei, a operação do espírito mais básica de todas, a apreensão, tem a ver com o que chama de intencionalidade. Se o pensamento é sobre algo, o problema é que nada material é sobre algo. Como assim nada material é sobre algo? Bom, a gente está lendo ali Centro do Dom Bosco e está falando que isso aquele letreiro está dizendo que ele é sobre o Centro do Dom Bosco. Não, o sobre está dentro da sua cabeça, não está lá. O que está nessa placa é um monte de tinta em cima de um monte de alumínio. Ela em si mesma não é sobre nada. E os pensamentos são sobre alguma coisa. Então, a gente está vendo mais ou menos 4 razões pelas quais parece muito difícil que o pensamento da gente seja algo corpóreo, seja algo físico, seja algo material. Só que aí vem uma objeção muito poderosa dos materialistas, que dizem assim, que legal. Então você está me dizendo que você é uma coisa que pensa, que existe essa matéria aí, que é esse jogo de bolinhas se batendo entre si, ou de interagindo entre si, de forma de causa e efeito, enfim, esse grande dominó externo. Como é que uma coisa influencia a outra? Se você é essencialmente uma alma, se você é essencialmente um ser pensante, se você é essencialmente espiritual, por que sua consciência apaga quando você dorme? Se você é essencialmente... E eu vou provocar vocês agora, eu quero que vocês se sintam mordidos pelas objeções que eu vou fazer. Senão vocês não vão sentir depois o peso da resposta.
Se, por exemplo, a sua alma é algo pensante que independe do corpo, por que quando você tem uma pancada na cabeça, a sua faculdade de pensar fica prejudicada? Eu vou começar a dar de propósito exemplos cada vez mais extremos. Tá? Existe um tipo de operação cerebral chamado calosotomia em português. A gente tem um feixe de neurônios que dividem os hemisférios do cérebro, e os dois hemisférios do cérebro têm funções mais ou menos diferentes e controlam partes do nosso corpo mais ou menos diferentes. E percebem coisas diferentes. Então, por exemplo, os dois olhos as percepções deles estão mais ou menos divididas. E do mesmo jeito, o jeito que você age no mundo, beleza? Então, assim, por exemplo, esse lado do corpo é controlado por esse lado do cérebro e vice-versa. Essa linguagem analítica, esse processo de linguagem, grosso modo, está aqui, está nesse hemisfério, que controla este lado do corpo. Ok? Esquerdo e direito. Legal. Antigamente, para você controlar algumas doenças psiquiátricas, você achou que era uma grande ideia você cortar essa ligação entre os dois hemisférios, por exemplo, epilepsia. Quando você pega as pessoas que tiveram essa ligação entre os dois hemisférios cortadas, você submetem elas a experimentos, em que a atenção dela está completamente dividida, por exemplo, contextos bem artificiais, bem laboratório mesmo. Um lado seu só olha uma coisa, outro lado seu só olha outra, ok? Então, seus dois hemisférios não estão falando entre si, estão recebendo informações diferentes, e você começa a olhar um monte de comportamentos bastante bizarros. Então você vê pessoas, por exemplo, abotoando o botão de uma camisa com a mão e desabotoando com a outra. Tentando agredir alguém com a mão e segurando com a outra. As pessoas não conseguem expressar o que elas estão falando. Se sua alma é uma coisa única, ela é espiritual, e a razão do seu pensamento, como é que isso se explica? Se sua alma é completamente imaterial, como é que ela consegue interagir, por exemplo, com o sistema físico? Então, todos os sistemas físicos são regidos pela lei da conservação de energia. A energia não entra e não sai no universo, ela só está se transformando, né? A lei dela vazia. Como é que a sua alma espiritual está fazendo o seu corpo fazer coisas? Ela precisaria injetar energia nele. Como? Então a gente está vendo que, por um lado, a gente olha o nosso pensamento e vê coisas muito incompatíveis com o que seria esperar com o corpo físico. Por outro lado, a gente está vendo que é muito difícil explicar como é que essa coisa espiritual interagiria tão estreitamente com o corpo físico. Então, como é que a gente vai explicar isso? Bom, eu estou poupando vocês um monte de detalhes, eu não sei quanto tempo eu estou falando. Algo melhor, espero estender demais, então eu vou chegar logo à solução. Quando eu pensei em traduzir esse livro, eu hesitei muito em entregá-lo à editora do Marcel, porque o Fraser estrutura o livro de forma muito interessante, como se fosse uma espécie de romance detetive. Você vai recebendo pistas, vai criando hipóteses, e quando você pensa que a coisa vai ser explicada naquela página, naquele momento você toma uma rasteira, ele puxa o seu tapete, e você recebe uma objeção. E ele vai passando por esses três fenômenos que eu falei, e de objeção em objeção você vai sendo jogado de lá para cá, seu suspense vai crescendo até que você chega a uma solução final. E o chato é que o nome da editora do Marcel é um spoiler da solução final. Então, é a edição Santos mais. Bom, paciência. Então agora vocês já vão saber qual é a resposta da charada. E a resposta da charada é que a gente não teria tido todos esses problemas se a gente não tivesse abandonado a concepção de Santo Tomás sobre o que é um homem, o que é uma pessoa. O último capítulo sintomaticamente chama-se pessoas. E não, sei lá, resposta do mistério, sei lá, qualquer coisa. Eu vou parar um pouquinho então para fazer suspense, já que eu já disse até já disse até a resposta da explicação. Eu vou parar para fazer um pouquinho de suspense, porque eu acho que talvez flutuei um pouco demais. E vocês estão se perguntando de novo da Aikiko, né, assim, e por que isso é importante para... Liga Cristo Rei, sei lá o quê.
qualquer ação social, né, pelo reinado dos justos. Aqui eu vou pedir licença usar o quadro. Então imagina que eu estava dizendo esse tempo todo assim, tem 3 ou 4 coisas que são muito difíceis de explicar e que talvez sejam o que é uma pessoa, né? Assim, e a gente chegou. A ideia que a gente tem, por um lado, o qualia e a consciência. Vamos tratar os dois aqui como uma coisa só. Quer dizer, como é que você é um sujeito consciente, tendo essas experiências aí sensíveis, né? Como é que você é esse sujeito aí de experiência? Bom, parece que os animais também têm isso, né? Não parece? Sim. Então, será que isso é a coisa mais... se isso for o traço mais importante da consciência, se isso for aquilo que torna a consciência, digamos assim, algo... Lembra que eu falei, por exemplo, comecei falando assim, como é que a gente deve tratar os animais, o que nos dá, se é que algo nos dá uma dignidade diferente deles, ou algo assim. Lembram disso? Muito bem. Se a gente está falando de uma de consciência, me parece que eu estou falando de uma coisa que os bichos também têm. Não é? Alguns filósofos acham isso, acham que o que é de mais precioso, mais inexplicável, mais nobre, mais digno, mais especial, que mais merece ser preservado no mundo, é isso aqui. É o fato de você ser um ser senciente, capaz de ter experiências prazerosas ou desprazerosas e tudo mais. Um desses loucos, você já deve ter ouvido falar, um sujeito chamado Paul Singer. Já? Legal. Bom, Paul Singer acha o seguinte, se ele, no fundo, partidário de uma concepção mais ou menos como essa, que acha que os outros fenômenos que eu falei, o pensamento, a letra horrível, gente, desculpa, mas... Não, é culpado, mas acho que dá para entender. E a intencionalidade, não, isso aqui é besteira, isso aqui os computadores também fazem. Isso não é tão nobre, não é tão digno, não é tão especial no universo. Então, vamos nos concentrar e preservar isso aqui. Bom, qual é a consequência prática que ele tira disso? Se o que é de mais especial no mundo é a consciência, se o que é de mais especial no mundo é a experiência que você tem, não é imoral, por exemplo, se você souber que um bebê vai ter uma experiência particularmente, qualitativamente desagradável, dolorosa, indigna, que você o elimine de forma indolor, com 1 ano de nascido, talvez 2, e por outro lado é profundamente imoral que você use um macaco em experimentos científicos, se isso lhe provocar dor. O que no fundo que há de mais especial no universo, de mais digno de ser preservado é a nossa consciência e o tipo de qualidade de experiência que a gente tem. Isso é um louco delirando. Bom, o Paul Singer é aplaudido de pé por onde ele vai, né? Ele é recebido com muita agressividade também, mas às vezes com muita... ele é ovacionado. E se vocês acharem que isso não tem perigo, pensem em todas as coisas que juridicamente a gente achava que não iam acontecer. Os mais velhos, como eu, já tenho 41. Pensem em todas as coisas que hoje são juridicamente admissíveis e seriam inimagináveis 20 ou 30 anos atrás. Bom, aí você tem... dependendo do que você acha mais essencial, mais fundamental, mais inexplicável, mais digno, mais nobre, isso vai virar a sua ética para um lado ou para o outro. Tá? Então você tem, por exemplo, esse é um erro até dos mais inocentes. Então o Roger Scruton, talvez vocês tenham ouvido falar também, aquele pensador conservador, ele tem um magnífico livro sobre ética, digamos assim, em relação à natureza, apesar de ter problemas bastante graves. Um deles é o tratamento que ele dá ao cristianismo desse assunto, tá? Chamado Filosofia Verde. Mas ele tem um outro livro bem menos conhecido, que não foi, o Filosofia Verde está em português pela ele tem um livro bem menos conhecido, que não está traduzido em português ainda, chamado Animals, Rights and Wrongs. É difícil até traduzir esse título, porque rights aí é um trocadilho com direito no sentido de legal e no sentido de certo, de acertos, né? Então acertos e sobre os animais, e direitos e não direitos dos animais. Seria grosso modo esse trocadilho. Ele diz, não, você explica o tratamento dos animais com base nisso aqui. E os animais superiores, aí eles dão uma derrapada feia, parecem ter intencionalidade, então você tem que tratá-los como ele erra pra cima. O erro pra cima é até mais inocente, né? Mas você tem um outro maluco também chamado Ray Kurzweil, vocês devem ter ouvido falar dele. Ele escreveu um livro chamado The Age of Spiritual Machines, A Era das Máquinas Espirituais, em que ele diz assim, os robôs um dia, com
esse pessoal é filosoficamente mal formado. Aliás, é um constante todo filósofo moderno. Toda vez que algum filósofo moderno diz assim, a filosofia está superada, e o que vale agora é a ciência, podem se preparar que no parágrafo seguinte ele vai começar a fazer má filosofia. Tá? Então, a formação filosófica desses caras todos é bastante deficiente, e por isso eles saem tirando conclusões extravagantes. E a gente nunca deve baixar a guarda pensando assim, isso é só um passatempo de nefelibatas, de gente que está aqui discutindo com nós assim, ideias teóricas, abstratas, etc. Porque essa coisa vai percolando a sociedade abaixo, e quando menos você se espera, isso vira engenharia social, vira um movimento político e vira lei. Tá? Então o Ray Kurzweil acha que os animais, como o pensamento e a intencionalidade, coisa como a gente viu aqui, é um erro, e é um erro grave. Vocês vão ver melhor ainda se vocês lerem o livro. É algo que os computadores podem fazer, e podem fazer até melhor do que nós. A gente vai chegar a um ponto, muito rapidamente, em que robôs vão nos ultrapassar, e por isso o comportamento deles vai ser indistinguível do nosso, e por isso eles vão começar a desenvolver uma série de comportamentos típicos da dignidade da experiência humana. Então eles vão desenvolver, por exemplo, a espiritualidade. Eles vão começar a rezar, vão começar a ir para a igreja. Bom, mais um louco delirando. Tá bom. Aí, pesquisem por aí. Me parece que isso virou um filme. Né? Alguém se apaixonava por uma mulher robô ou algo assim. Isso é bem recente. Eu vi o anúncio por aí. Assim. Volta e meia vocês veem gente, isso é uma demanda judicial real por aí, mundo afora você já vê, dá uma bugada, vão aparecer milhares de casos, gente quer casar com seus bonecos. Então, de repente você está vendo que todos esses erros têm em comum uma coisa, você não sabe mais o que é uma pessoa. Você não sabe mais o que a nossa inteligência tem de especial, de digno, de único, nesse contexto todo, em relação à máquina, em relação ao animal. Então, bom, aí eu já dei um spoiler, qual é a solução final do problema? A nossa pessoa não é uma coisa só pensante de um lado e uma coisa só extensa, um robô feito de carne do outro. Nós somos um composto, forma e matéria, em que a nossa forma é a nossa alma, e ela atua no nosso corpo como uma causa formal, atua no corpo material qualquer. Isso está legal para vocês ou tá? Então, o que é a causa formal de uma coisa? Aquilo que faz uma coisa ser o que ela é e sem o que aquilo ela não seria o que ela é. É o princípio que dá a natureza da coisa. É a resposta à pergunta, por que essa coisa é o que é? Né? Isso se expressa por meio de, mas não se confunde com, por exemplo, a estrutura organizacional de uma coisa, a forma, o algoritmo, a natureza da coisa. Não é bem isso é uma visão um pouco mecanicista, né? Então você está dizendo por tudo como se fosse um robô. Na verdade é uma essência qualitativa que se expressa assim. Tá? Se ela é assim, se nós somos isso, se nós somos esse composto indissolúvel de forma e de matéria, não é nada de se espantar que o corpo inteiro interaja como matéria e forma, do mesmo jeito que uma cadeira se comporta diferente se você tira uma perna, se você... etc. Né? Por outro lado, aquela função mais alta das operações de espírito que eu falei, quer dizer, quando eu estou falando de intencionalidade, por exemplo, um argumento, uma forma de explicar aquilo, vocês devem lembrar que eu falei, quer dizer, o nosso pensamento formal significa coisas, nada material significa coisas. Então nosso pensamento não é nada material. Portanto, há algo de imaterial nesta forma em particular, que é a alma humana. Então você tem uma coisa muito especial na natureza. Você tem algo que é ao mesmo tempo a forma de um composto e que é irredutível, por uma operação pelo menos você sabe que é irredutível a qualquer outra coisa corpórea na natureza. Então ela tem um aspecto espiritual, mas ao mesmo tempo ela está muito imbricada com o corpo. E aí vai aparecer uma comprovação muito interessante de eu recomendo enfaticamente que vocês procurem no YouTube o vídeo de um neurocirurgião americano que resolveu casos dificílimos, chamado Michael Egnor. Ele tem um vídeo chamado The Evidence Against Materialism, a evidência contra o materialismo. E ele vai dizer o seguinte, sobre esses casos que eu falei, como calosotomia e tudo mais, né? Ele diz assim, olha, você consegue dividir as sensações, você consegue dividir os apetites, mesmo assim em contextos muito artificiais, mas você nunca consegue afetar neurologicamente as operações mais próprias do espírito humano. Então, uma pessoa pode ter um ataque epilético e ter convulsões,
ela pode receber, numa neurocirurgia, um estímulo cerebral e ver vermelho. Ela pode ter um impulso de agressividade, que é algo animalesco, que é algo da matéria viva, é algo de toda matéria informada por uma alma, nesses experimentos. Mas ela nunca vai ter, por exemplo, um ataque epiléptico e começar a filosofar e começar a calcular. Então, a unidade fundamental das operações mais elevadas do espírito, as operações do intelecto, nunca é afetada por qualquer problema neurológico. Exatamente como a gente poderia esperar se a nossa alma tivesse, como de fato tem, um aspecto espiritual irredutível à matéria, mas ao mesmo tempo nós fôssemos matéria animada, não aquela matéria sem qualidade de Descartes. Quando eu soube pela primeira vez disso, me perturbou profundamente. Esse experimento que o Paulo falou dizendo comigo, então a alma não existe, mas o que eu estava pensando? Eu estava pensando errado. Eu estava pensando toda a qualidade, toda a consciência está de um lado e o corpo, como um robô, está do outro. Mas não é assim. Nós somos matéria animada também. E nós temos potências sensíveis também. E do mesmo jeito que você pegar uma planária, corta e vira 2 planarinhas e cada uma delas sai nadando, ou sei lá que diabos de tropismo tem em relação ao seu impulso sensível para o seu objeto, sei lá, comida, ou sei lá que diabos seja. Em algum grau, nossas potências sensíveis são afetadas por isso também, mas nunca as operações mais altas do espírito. Exatamente como a gente poderia esperar. Então a gente começa a notar que existe uma descontinuidade entre a gente e o resto da natureza. E isso, como eu falei, tem um monte de aplicações e de sentidos bastante práticos também, porque a gente começa a se olhar, às vezes até não tão em alta conta, sei lá, às vezes você tenta superar um determinado vício, e você esquece que o seu corpo tem uma certa autonomia, uma certa rebelião. Ele precisa ser adestrado como um cavalo. E se você não tem essa ideia certa na cabeça, você vai se decepcionar. Você vai pensar que o seu corpo é um autômato perfeitamente dócil, a sua alma perfeitamente independente. E você vai se frustrar, e se frustrar, e se frustrar, e se frustrar. Enquanto se você recolocar as coisas na sua perspectiva correta, tudo volta às suas lugares. Tudo isso nasce, no fundo, dessa separação abstrata do que no mundo real nunca foi separado. Quando você faz isso, você cria uma imagem de um filósofo analítico que é perfeita. Apesar dele próprio ser materialista, ele expressou muito bem a inquietação que vai descambar no marxismo e todas as filosofias materialistas. Ele diz assim: a alma é um fantasma na máquina. É mais do que perfeito. Um fantasma onde? Um fantasma na máquina. Na máquina. Um fantasma na máquina. Por que você vai invocar? Se você tem um computador que funciona, por que você vai dizer que ele funciona? Porque existe uma coisa etérea, qualquer lá dentro, imaterial, que está fazendo as operações, ele está funcionando na sua frente. E à medida que o corpo foi parecendo ser dócil a explicações mais e mais marxistas, essa visão errada de separar as duas coisas, foi dizendo: peraí, se as duas coisas são diferentes, mas esta aqui extensa, foi sendo responsável mais e mais por coisas que eu achava que estavam do lado de lá, talvez do lado de lá não exista. Talvez ele seja um fantasma na máquina. Só que daí, para você achar que as pessoas são máquinas, é o corolário imediato. Então elas podem ser consertadas na tora, como na engenharia social e tudo mais. Elas perdem sua dignidade essencial humana. Se elas morrem é uma coisa ruim. Exatamente, se elas morrem é algo ruim. Você pode calcular o benefício, você pode ter uma ética consequencialista, você pode calcular o benefício em termos puramente materiais, como eu falei, Paul Singer. Todas essas objeções contra os fenômenos específicos da consciência, por exemplo, a intencionalidade. Se você diz que seu pensamento não é sobre nada, você tem que fugir disso. Né? Seu pensamento tem uma causa final, porque ele trata de algo. A história, quando você pensa uma vaca, é sobre uma vaca que nasce um cachorro. Se alguém tentar argumentar contra isso, você está dizendo: peraí, mas o seu contra-argumento é contra o meu argumento e ele também é indeterminado. Você não consegue nem argumentar. Então, todas as tentativas de empurrar as características do pensamento para um lado ou para o outro acabam tropeçando numa autocontradição. Que só desaparece se a gente torna a reunir o que nunca devia ter sido separado. Então, se o corpo humano é esse composto telemórfico, ele é forma, é matéria, ele é alma e corpo, ele tem naturalmente causa final, ele tende a alguma coisa, a inteligência tende a alguma coisa, ela tende a aprender o seu objeto, ela tende a contemplação da verdade.